Rapaziada, é isso aí. Vamos lá então. Pegar, descer na Serra Dona Francesca. Tirar esse cabo aqui, rapaziada, para ficar um negócio mais clean. Vamos ligar os dispositivos aqui. Pegar descendo. Vamos colocar aqui uma rota de casa, só pra gente ter uma orientação aqui. Não tem segredo, é só diretão, né? Mas é pra gente ficar com o painel bonitão ali, pra tirar um pouco aqui da luz, né? Pra ficar um painel mais completinho aí, pra vocês terem noção como é que é aí rodar no dia a dia aí com Corolão. É isso aí, rapaziada. Mais um videozão aí no canal. E vou te falar minhas impressões aqui, trabalhando com o Corolla aí já há alguns meses. E vou te passar aí como é trabalhar com o Corolla numa cidade onde não tem black. O que acontece, rapaziada? Você tem que ser muito estrategista. Você tem que ser estrategista em qualquer carro, né? Em qualquer situação, né? Seja elétrico, seja combustão, seja uma cidade que tem black ou que não tem black, você tem que ser estrategista. Não tem como correr disso. Porém, rapaziada, quando você tem um carro com um custo operacional mais alto e de um valor agregado um pouco mais alto, você começa a ter que fazer estratégias, quem sabe até mais otimizadas. E hoje eu trabalho dessa forma. Eu tento otimizar o máximo possível para que eu consiga extrair o melhor daquilo que o carro pode me proporcionar. Dá um exemplo aqui, rapaziada. Hoje eu uso o Gigo, sei lá como vocês chamam isso aí, dependendo da cidade aí, talvez tenha um nome diferente, mas eu chamo de Gigo. O Gigo, ele auxilia muito bem na tomada de decisão se eu vou aceitar a corrida ou não. Além de, não quero fazer propaganda gratuita, não estou fazendo aqui falando para você usar ele, mas eu uso ele porque eu acho ele bem funcional e bem rápido ali e tal. Mas tem outros aplicativos que fazem o mesmo serviço. Mas enfim, eu consigo ali filtrar as corridas de acordo com aquilo que eu acho que é viável para mim, né? De acordo com o meu custo operacional. Hoje o meu custo operacional, rapaziada, para mim rodar aquilo que eu estipulei, que é 250 km por dia, eu tenho que chegar no valor de 1,84 por quilômetro. Ou seja, numa cidade que não tem black, uma cidade que toca corrida muito baixa, igual Joinville, a gente precisa ser muito estratégico. Para onde você vai? Você vai pegar aquela corrida e dali você vai para onde? Então, o que acontece? A gente precisa de otimizar, a gente precisa ser estratégico. Se eu for para esse bairro, eu vou conseguir ter retorno de lá? Ou se eu não conseguir retorno de lá, tô com uma corrida muito boa para um bairro ruim, beleza, se eu voltar, até que ponto eu posso voltar ali para que eu fique dentro desses parâmetros ali que eu estipulei? Então você precisa de ser estratégico, rapaziada. Não tem outra saída nos aplicativos para que você consiga se manter, para que você consiga levar um sustento para dentro de casa, se você não for estratégico. Isso serve para um carro a combustão, para um carro híbrido ou para um carro elétrico. Às vezes as pessoas pensam, pô, vou baixar o custo operacional do carro se eu comprar um elétrico. Teoricamente sim. Mas, cara, vamos falar na realidade do motorista de hoje, tá? Eu já falei isso em outros vídeos antigos, de ano já do canal aqui. Não adianta você comprar um carro elétrico se você não trabalha de forma estratégica. Por quê? Você vai ter um carro com uma prestação alta. Isso eu tô falando a realidade da grande maioria dos motoristas, rapaziada. Do cara que tem 20, 30 mil para dar de entrada, tem nome para financiar e vai lá e compra um carro elétrico.
porque ele acha que agora ele pode fazer a corrida que toca de R$1, porque o custo dele é 15 centavos, é 10 centavos por km. Os caras pensam assim, né? Mas tudo bem, rapaziada. O meu custo de 1,84 aqui inclui não só o combustível, mas ele inclui a prestação do carro, inclui o meu Prolabore, inclui a manutenção, o seguro. Então você tem que ser estratégico, rapaziada. Aí, esse é o ponto estratégico que eu falo assim, que muitos motoristas se perdem e acabam não conseguindo. Essa região aqui é muito bonita, rapaziada. Aqui não vai dar pra vocês verem aqui, mas é cheio de flores aqui na lateral, aqui é bem legal. Então é nisso aí que a galera se perde muitas vezes e acabam não conseguindo manter o carro com uma manutenção em dia. Aí você começa a ver muito carro sucateado pela rua fora ali. E aí por quê? Porque o cara não está conseguindo fazer a manutenção, né? Porque realmente não dá para fazer a manutenção se você não trabalha de forma estratégica, se você não tem um aplicativo de ganhos que mostra ali quanto que você vai ganhar por hora, quanto você vai ganhar por quilômetro, entendeu? Ah, isso é frescura, eu faço conta de cabeça. Eu por um ano eu trabalhei só fazendo conta de cabeça. E cara, assim, é bem complicado, tá? Porque você pode fazer do quilômetro. Hoje em dia até a Uber tem ali por quilômetro, né? Mas ela não te fala quanto você vai ganhar naquela hora. E se você pega uma corrida que tá pagando até bem por quilômetro, mas você gasta ali 1 hora ou então 40, 50 minutos para fazer uma corrida de R$30, entendeu? Aí você chega naquele bairro lá, às vezes não toca nada, e aí sua hora virou R$30, a ponto de que se você fizesse uma corrida estratégica dentro dos parâmetros que você proporcionou ali, que você estipulou, você vai conseguir fazer R$50 na hora, sabe? Então você tem que ser estratégico, rapaziada. Eu tenho formado na minha cabeça aqui algumas metodologias que eu criei para que eu conseguisse hoje arcar com as condições do carro de hoje, tá? Não tô falando que eu tô ganhando rio de dinheiro, mas hoje ainda, né, eu consigo ainda me meter num carro desse aqui, que é loucura. Muitas vezes você tem um carro acima daquilo que a cidade exige, ou da demanda da cidade, colocamos assim, é loucura, meio que é loucura, um pouco de ego, né, pra você ter um carro legal, diferenciado e tudo. Mas, rapaziada, você entregando um carro diferente também proporciona isso que eu tô fazendo aqui agora. Tô vindo aqui, fechei a corrida com o cara e o cara virou cliente, cara. A gente veio trocando um papo legal e tal assim, deixou o cartão, já pegou meu contato, e é um médico, o cara assim, direto tá se deslocando entre cidade, tem certeza que ele chamará de novo. Então, é por aí, rapaziada. Quando você tem um carro melhor do que a cidade proporciona, tipo assim, tem de demanda, você obviamente também vai conseguir clientes diferenciados. Que o intuito desse carro aqui é justamente conseguir clientes particulares. Eu não quero ficar refém da plataforma, entendeu? Para mim conseguir me manter no transporte, seja Uber, eu preciso, quer dizer, para mim conseguir me manter no transporte, eu preciso de conseguir passageiros particulares, fazer corridas executivas. Um outro ponto, rapaziada, que eu errei, não levei isso em consideração quando eu fui comprar um carro. Quando eu fui comprar um carro, pensando no executivo, eu deveria ter comprado o carro preto, mas eu fui lá e comprei o branco. Então assim, isso aí eu pequei, e pequei severamente, segundo a galera aí dos executivos, porque carro executivo tem que ser preto. Não me ligava nisso aí, nunca parei para pensar nisso aí, acabei comprando um carro de cor errada. Porém, né, isso aí é um detalhe que muitas vezes pode passar batido, se você entrega um bom trabalho, sabe? Você faz um atendimento legal, você é respeitoso, sabe conversar, sabe ficar calado quando tem que ficar calado, você também consegue passar batido muitas vezes assim, por ter um carro com a cor diferente. Mas enfim, né? O carro é bom, o carro é bonito, o carro anda sempre limpo, e isso também já é um ponto positivo. Então, rapaziada, você tem que ser estratégico. Quando você aumenta a aposta, no caso de um carro assim, você tem que ter a estratégia ainda mais otimizada, né? E você pode fazer isso também com um carro mais simples, rapaziada. Não precisa de ser um Corolla para você otimizar o seu ganho.
você pode fazer com um carro um pouco mais simples. Eu tinha o HB20 e já estava ali focando já nos particulares. Muito difícil, tá? Eu já estou aí 4, 5 meses, pouquíssimos clientes conquistados até agora, muita gente fazendo já o transporte executivo, pessoas competentes, pessoas que já têm empresa aberta há mais tempo, tem muito contato e também estão penando um pouquinho aí também, porque não tá fácil realmente, pessoal. O dinheiro tá curto, o pessoal tá cortando aonde pode e geralmente quando bate uma crise, bate uma escassez de dinheiro, as pessoas cortam serviço, né, rapaziada? O produto muitas vezes eles não conseguem cortar, mas o serviço eles cortam. Então o cara às vezes deixa de chamar um particular para chamar um Uber. E os passageiros da Uber geralmente são pessoas que já estão na plataforma, porque querem economizar. Então a gente precisa de prestar um serviço muito bom. Quando você vê que o cliente tem potencial de pagamento, o cara fez questão de ir com você porque seu carro era bom, você já pega o contato dele e tenta firmar ali com ele ali uma certa parceria, né? Então você tem que ser inteligente nesse ponto aí também, ter o feeling do negócio ali para que você consiga se manter. Desculpa aí, pessoal, conversando aí, a boca seca. Então você tem que ser esse tipo de cara. Enfim, vamos falar agora do carro. Pessoal, está balançando bastante. Esse suportezinho aí não ficou 100%, mas ficou uns 90%. Então vamos lá. Sobre o carro agora, Corolla. Por que eu optei pelo Corolla e não por um carro elétrico? Rapaziada, antes de eu pegar o Corolla, quer dizer, eu trabalho em Joinville, né, como eu falei, e eu tinha o HB20 Sedan, o boquinha de bagre. E o que acontece? É um carro extremamente econômico já para um carro a combustão. Então eu falei, pô, beleza, mas eu queria ir pro executivo. Eu quero sair da plataforma, né? E eu tô usando ela hoje para mim conseguir novos clientes, né? Mas ao mesmo tempo eu dependo muito dela ainda. Eu não poderia parar hoje de uma hora para outra com a Uber aqui e tal. Enfim, né? Hoje eu tô usando ela para me conseguir os meus clientes. Um pouco preguiçoso também, porque eu poderia estar indo mais em empresas, entregando um cartão, me apresentando ali, né, o trabalho que eu faço e tal, mas aí o cara fica meio que na comodidade. Mas enfim, eu tenho um carro legal que eu posso atender hoje as empresas, né, de forma eficaz, uma forma com a qualidade legal, né? Então assim, poderia estar fazendo mais isso aí, mas o cara fica meio que na zona de conforto ali, e isso é perca de tempo muitas vezes, né? Então a gente está aqui hoje. Eu poderia ter pego um elétrico? Sim, mas eu acho que o executivo e o elétrico ainda não está casando muito bem. Esse carro aqui é um 2021, então no valor dele hoje eu não compraria nem o Dolphin normal, tá? A prestação do Dolphin para mim ficaria bem mais alta também. Então com o valor que eu dei de entrada nesse carro aqui, a prestação ia ficar muito alta. Então a única alternativa minha seria um Dolphin Mini. E aí eu falei, pô, não, o Dolphin Mini só pega corrida no X. Na época ainda não tinha chegado o EX2. Aliás, tinha acabado de chegar o EX2 da Geely, mas ele ainda não estava também no Comfort. E acabou indo até rápido pro Comfort, né? E o que acontece? Eu falei, não, cara, o Dolphin Mini não dá. E o cara que compra um Dolphin Mini, isso não é regra, tá? Mas o cara que compra um Dolphin Mini, ele acaba ficando um pouco mais preso na plataforma, né, cara? Porque é um carro, digamos, popular. É um carro de 120 mil, mas é um carro popular, querendo ou não, rapaziada. Um carro do Uber X e tal. Então, assim, né, eu não ia conseguir atender o cliente, o passageiro que eu quero realmente focar, né? Então, falei, cara, não vai dar certo, eu vou ter que pegar um carro, um Corolla, né? Um Corolla, um Sentra e tal. Mas como o Corolla é híbrido, ele se tornou mais interessante por isso. É um carro que dá 20 km por litro dentro da cidade,
na grande maioria dos dias, né? Ele dá 20 km por litro, não é só no painel não, na bomba. Quando ele está dando 21 no painel, você pode ir lá na bomba que ele está dando 20 km por litro. Então o carro é excepcional, todo mundo que gosta, que anda no carro, gosta pra caramba. Imagino que o BYD King também seja um carro excelente, que o Sentra também seja um carro excelente e tal, mas o King está fora da minha capacidade de pagamento. O Sentra não é eficiente como esse carro aqui. E vamos dizer assim, ó, na estrada ele atende razoavelmente bem. Não é o foguetão da NASA, né, mano? É um carro limitado na velocidade ali. Você vê que a 120 por hora tá bom para ele. E ele vai chegar mais do que isso, mas ele não vai ser o foguetão. Se você estiver precisando de fazer horário, o cara fala, pode pisar porque eu tenho que chegar lá tal hora e tal. Às vezes não é o carro ideal, tá? Então o carro executivo muitas vezes precisa de motor, né, para subir uma serra sem gritar muito e tal. O Sentra talvez seria um carro mais adequado. Aquele novo Sentra, né, rapaziada? É o de tiozão lá, 2017, 18 anos. Os mais novos aí agora. Um carro extremamente executivo também, tá? Interna muito bonita. Então eu optei por esse aqui porque estava dentro da minha capacidade de pagamento de um carro executivo já. Então assim, a suspensão dele trabalha muito bem, mas era um carro que já estava usadinho, já estava ali com 100 mil km rodados. Então não é 000. Então vocês têm que tomar muito cuidado nesse sentido aí também. Vou pegar um carro usado, caro. É caro, vou falar para carro no Brasil no geral é caro, né? Então assim, você tem que avaliar muito bem, cara. Pô, vou pegar um carro aqui e ele vai começar a dar manutenção e tal. E aí é complicado também, né, cara? Porque se o carro de cara já começa a dar um monte de manutenção, você tá danado, entendeu? Então tem que ser, né, conhecer um pouco do que tá fazendo, pesquisar muito se aquele carro ali vai te atender, se as ruas daquela cidade ali proporciona você ter um carro sedã ao invés de um SUV, muitas vezes, né, para fazer o executivo. Eu creio, cara, não sei, no meu ponto de vista, rapaziada, eu creio que o Duster é um carro de executivo ainda, sabe? Na minha cabeça eu tenho, tanto que ele é aceito no Black ali, os mais novos, né? Eu acho que é um carro que atende muito bem, é um carro SUV, e dependendo da cidade que você mora, ele vai entregar mais conforto do que um sedãzinho desse aqui que tem suspensão independente, entendeu? Então assim, você tem que avaliar muito bem também, né? É um cara que pega, é uma cidade que pega muita buraqueira, aí você vai entregar mais conforto. É uma cidade que precisa de mais, você vai fazer mais rodovia simples muitas vezes, aí você precisa de um carro com mais motor. A nossa aqui é duplicada, então 120 por hora atende muito bem. Fica mais trancada do que livre a 101 aqui na região de Joinville. Então o carro que roda 120 chega a sobrar motor. Então é isso, rapaziada. O cara tem que saber aquilo que a cidade dele exige, fazer uma compra assertiva no carro, para que não pegue um carro muito baleado aí, um carro que vai ficar te dando manutenção demais. Toyota por Toyota, a gente já sabe que a qualidade dos carros são excepcionais. São carros extremamente confiáveis, e isso me fez voltar para a marca. Eu tive um Corolla por 4 anos, um Corolla 95, antes de entrar na Uber. Eu acho que eu cheguei a falar sobre isso em algum dos vídeos. Era um carrinho que era um xodó meu, e eu tive que trocar ele num Sandero para iniciar na Uber na época. E tudo bem, pô, era um carro que eu gostava muito, mas foi o que eu precisei de fazer para entrar na Uber na época. E eu já conhecia a marca, eu estudo o carro todos os dias. Eu vivo isso aqui, rapaziada. Eu vivo estrada, eu vivo carro, eu gosto de estudar sobre mecânica e tal. E eu não consigo ver uma outra marca que valoriza mais o dinheiro do comprador do que a própria Toyota. A Toyota é um absurdo, assim. Desse Corolla 95, rapaziada, em 2019 ele deu um problema na suspensão lá, umas buchas que tava difícil de achar. Tinha no Mercado Livre, mas tava com um nome um pouco diferente, eu não tava conseguindo encontrar ela. E eu liguei na Toyota e perguntei se tinha aquelas buchas. Os caras não tinham a bucha em si, mas eles tinham a bandeja inteira daquele carro. Um carro 95, eu fui buscar uma peça com ele na concessionária em 2019 e eles tinham essa peça. Então assim, o respeito que a Toyota tem pelos compradores de carro da Toyota,
as marcas chinesas ainda vai ter que comer muito arroz com feijão, tá? Outra coisa, isso aqui não é apenas um carro, rapaziada. A gente fala sobre carro. Isso aqui pra mim é a ferramenta de trabalho. Uma ferramenta cara, bonita pra caramba. É bonito, o carro é bonito, mas é uma ferramenta de trabalho. As minhas crianças entram nesse carro e tem que limpar o pezinho. Tipo assim, não tem que limpar o pé, mas tem que andar pianinho. Pô, não fica sujando o carro, avacalhando. Não vai pisar no banco e tal. Entendeu? Porque é um carro de trabalho isso aqui. Então a gente não pode confundir isso também. Se você for Zé Frizinho, você não pode comprar um carro caro para colocar na Uber, porque vai arranhar, o pessoal vai bater nele. Já bateram 2 vezes na traseira desse carro, graças a Deus foi tudo batidinho pouco assim, que passou batido, ninguém pagou porra nenhuma e tal, e beleza, ficou por isso mesmo, tá? Mais coisas que eu vou ter que consertar, né? Daqui um dia eu vou ter que fazer a reforma do para-choque traseiro dele ali e tal. Então assim, é uma ferramenta de trabalho que está sendo usado diariamente, derretendo quilometragem e tal. E você tem que pensar nisso, né, pessoal? Tipo assim, ó, pô, não é uma coisa que você fica, coloca na garagem, cuida. Então você tem que ter essa noção também, né, cara? Não pode ter muito amor. Então, o que acontece? A gente precisa, né, de ser muito assertivo na compra do carro. Você vai comprar um carro que é durável, beleza. Vai pegar um carro que às vezes ele tem um histórico de problema. E se ele te gerar esse problema, quanto tempo eu preciso para resolver aquele problema? A Toyota, ela tem uma outra coisa. Se esse carro estragar, eu vou ali na Toyota, vai me custar o olho da cara às vezes. Um inversor, sei lá, queimou um inversor, deu pau na bateria e tal. Cara, eu vou procurar esse carro, essa peça, deve ter no Mercado Livre. Se eu quiser comprar nova, tem na Toyota e tal. Eu sei que a Toyota vai ter 100% das peças desse carro. Se ela não tiver aqui, ela tem em alguma outra cidade do Brasil aí, tem essa peça e eles vão mandar pra mim. Entendeu? Vai custar o valor que custar, mas assim, eu vou conseguir resolver pra não ficar parado. Agora, um amigo meu bateu um Dolphin Mini e ficou 60 dias com o carro na oficina. Ele só não colapsou financeiramente porque a esposa dele, a primeira 14 dias o carro da seguradora cobriu. 14 dias de carro reserva. As peças vinham da onde, rapaziada? Da China. Quando chegou aqui, 30 dias para mandar a peça. Quando chegou, veio faltando 2 ou 3 peças, não sei. E aí, rapaziada, mais quase 30 dias para chegar essas peças. Aí chegou, aí tem que montar e tal. 60 dias com o carro na oficina. Se ele não tem um outro carro em casa, que aí a esposa dele tinha um outro carro, conseguiu diminuir o impacto, né, desse. Vou colocar no modo B aqui, rapaziada, e depois eu vou explicar pra vocês o que é o modo B. Então assim, conseguiu diminuir um pouco o impacto financeiro que é ficar com um carro a combustão enquanto você tem um carro elétrico e paga a prestação de um carro elétrico muitas vezes. Igual eu falei, a gente tem que entender a realidade da maioria dos motoristas da Uber. O cara muitas vezes vai dar pouco de entrada e isso faz com que a prestação dele fique um pouco elevada. E aí, cara, você deixa de gastar combustível, pô, eficiência, pá, legal, mas aí você tem uma prestação alta. E aí quando você tem uma prestação alta, velho, é meio complicado, tá? É meio complicado. A gente tem que, né, saber remediar um pouco isso aí, porque às vezes você acha que, pô, é fácil. Não é fácil, cara, você tirar 3 pau de prestação pra pagar num Dolphin Mini. Ainda mais o Dolphin Mini que muitas vezes só roda, só roda no X, né, porra, em qualquer cidade do Brasil. Eu acho que pega o Electric Pro, né? Se pegar o Electric Pro na sua cidade tiver, ainda é legal, mas Joinville não tem. Então pra mim aqui não serviria. Então assim, pô, cara, tem que fazer muita corrida pra você conseguir tirar os 3 mil, tirar o Prolabore, mais um custo de energia, de carregamento e tal. Também é pesadinho. E aí, cara, quando eu peguei esse Corolla, o que aconteceu? A Uber mudou da taxa dela, que era uns 25, 30, 40%, 35% mais ou menos ela cobrava, e agora virou o passe de motoristas, que em Joinville custa R$ 69,00 por dia. E aí, rapaziada, a primeira, segunda, terceira semana foi top, né, cara?
foi top. Ela tava jogando todos os ganhos pro motorista, dando desconto para passageiro, não cobrava nada. Primeira semana, taxa de serviço da Uber, 2%. Mas eu já tava a pagar, me deu 2 dias, depois ela começou a cobrar ali a taxa de serviço dela e mais os 69 do passe. Aí na primeira semana, 2% de taxa de serviço. Falei, tá bom, 2%. Segunda semana foi 3%, rapaziada. Falei, tá bom, 3%. Terceira semana, 7%. Quarta semana, 8%. Quinta semana, 12%. Sexta semana, 13%. Sétima semana, 18%. A outra semana, 17%. E aí agora tá oscilando entre 17% e 18%, rapaziada. Isso de taxa de serviço. Mais os R$69 que ela cobra diariamente. No fim, rapaziada, estamos dentro dos mesmos 40% de taxa de serviço da Uber de quando era de forma diferente ali, né? O que mudou agora, rapaziada? O que mudou? A Uber conseguiu fazer você ficar preso dentro da plataforma para que você consiga otimizar aqueles R$69 que você pagou para trabalhar dentro do aplicativo. E do outro lado veio a Uber, veio a 99 com a proposta também de passe para motorista, que no meu caso até agora eu não paguei esses R$18 que ela quer, R$17,90. Não paguei, mas eu paguei quando tava com uma promoçãozinha de R$3,99 pra gente fazer um experimento ali. E assim, sinceramente, não valeu a pena pra mim. Não valeu a pena. Então assim, fora do passe da 99, praticamente o aplicativo tá morto. Praticamente não toca, e quando toca é uma corrida muito, muito ruim. Porque, lógico, deve ter motorista que tá pagando os 17 e pouco ali dela e tá compensando pra ele. Pra mim, não funcionou muito bem. Até porque o Comfort da Uber em Joinville toca bem mais do que o Plus da 99. O Plus da 99 geralmente é muito mercado, né? O pessoal que quer um bagageiro maior, porque tá no mercado, e mercado eu parei de fazer. Então, a gente vê assim que tá bem complicado assim, sabe? Tipo, pagar R$69, ter mais uma taxa de serviço e tal. Isso é a Uber fazendo o que ela sabe fazer de melhor: otimizar ganhos e entregar resultados aí para os seus acionistas, né? E o motorista, infelizmente, absorve tudo isso aí e tenta sobreviver com o que resta. Entendeu, rapaziada? Então é isso. Mais uma vez venho falar aqui: o intuito do canal aqui é desencorajar você a entrar no aplicativo, tá? E não é para que, volto a falar, não é para que eu fique com todas as corridas, é para que você muitas vezes não se enfie dentro de um financiamento, de uma coisa desnecessária. Se você já está dentro da Uber, fica com o seu carro quietinho ali, não se movimenta, não vai na ilusão do carro elétrico muitas vezes, para você não ter que ficar um sábado e domingo, ó, hoje sabadão, 10 horas da noite, rapaziada, do dia 22 de agosto, e eu tô aqui, ó, sabadão, 10 horas da noite, trabalhando. Poderia estar com a minha família se tivesse com um carrinho quitado, tá? Poderia amanhã ficar em casa, amanhã eu vou ter que trabalhar, rapaziada. Entendeu? Então assim, custa muito alto, cara, porque custa o seu tempo. E tem uma coisa que não volta mais, rapaziada, é o tempo. Minhas crianças estão crescendo, eu tenho 2 menininhas, uma de 7, uma de 5 anos, e muitas vezes elas imploram para que eu fique em casa, e eu não posso ficar. Já não podia antes, porque eu tava com outro carro e tal, já era financiado também e tal, já não podia antes. O que eu tô tentando fazer aqui, rapaziada, é criar uma renda que não seja dependente da Uber, para que eu consiga otimizar o meu quilômetro rodado, para que eu possa ter clientes particulares e criar minha empresa em cima do transporte executivo. E isso aí tá me custando hoje o tempo, rapaziada. Entendeu? Então assim, às vezes, só que isso faz sentido pra mim, e o que faz sentido pra mim muitas vezes não faz sentido pra você. Trabalhar num sábado à noite faz sentido pra você? Trabalhar no domingo faz sentido pra você? Se não faz, cara, não meta o louco. Não se enfia em carro elétrico, não se enfia num carro que sua cidade não consegue suportar, ajudar você a pagar aquilo ali, né, como ferramenta de trabalho.
né? Não consegue fazer com que você ganhe dinheiro de fato e tal. Então seja inteligente, rapaziada. Não haja pela emoção e não vai no efeito manada. Isso é um problema grave que o brasileiro tem de efeito manada. Ah, porque o meu vizinho comprou um carro elétrico e está ganhando muito dinheiro porque agora ele carrega em casa. Ah, papapá. Efeito manada, rapaziada. Às vezes o cara não está ganhando tanto que você acha que está ganhando. Às vezes você está em casa, um sabadão, seu vizinho está lá trabalhando para tentar pagar a prestação do carro que é alta. Além disso, tem a carga de bateria. Ah, mas ele tem placa de energia. Tudo bem, mas aquilo custou para ele. A placa de energia também custou dinheiro, não foi de graça, entendeu? Então, assim, ela se paga com o tempo? Se paga. Mas não é todo mundo também. Eu moro em apartamento, não posso colocar um carregador lá ainda. Tem algumas dificuldades ainda para colocar no meu prédio. Então, assim, tudo isso faz com que a gente tem que avaliar tudo isso certinho, fazer com que a gente pense se realmente faz sentido ou não, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado por assistir até aqui. Se você chegou até aqui agora, cara, não deixa de curtir esse canal, de curtir esse vídeo, de indicar esse canal aí, essa visão, quem sabe aí um pouco mais aprofundada, e passe para algum conhecido seu, para que eu possa, quem sabe, ajudar ele de alguma forma com algumas ideias que nem sempre são, vamos dizer assim, faz sentido para todo mundo, mas que pode ter certeza que eu estou tentando fazer de tudo para ajudar você a, quem sabe, não sair do seu trabalho. Vou dar uma paradinha aqui, rapaziada, porque eu vou iniciar um novo vídeo na descida da serra aqui agora, mas vou finalizar aqui por aqui para não ficar muito longo esse. Então, assim, eu quero ajudar você a pensar direito antes de você entrar numa dívida. Às vezes você está com a ideia de sair do seu trabalho e para entrar no mundo do aplicativo, sendo que tem muita gente que está saindo agora porque os ganhos estão ficando cada vez menores, entendeu? Mas é isso aí, pessoal, não vou prolongar mais, já deu 30 minutos de vídeo. Agradeço por ter assistido até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.